Aleluia. Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Dar e receber são duas virtudes da vida humana. E além de virtudes, a gente pode dizer que são duas artes, né? É algo que é preciso se trabalhar. Um exemplo que eu quero te dar nesta noite, né? Alguém que começou a descobrir que tem o dom da pintura, né? Que tem na sua veia essa facilidade de pintar quadros, né? Algo que não é para qualquer um. O primeiro passo que essa pessoa vai dar, se ela descobre que ela tem essa aptidão, primeiro ela não vai já de cara organizar uma exposição numa galeria e falar, olha, aqui estão minhas pinturas, até porque ela não sabe ainda como que funciona este mundo, né? Ela somente descobriu que ela tem esse dom, ela tem essa aptidão e ela agora tem que desenvolver essa aptidão. Então o que ela vai fazer? Né? Ela vai primeiro adquirir pincéis, adquirir tintas, quadros, vai verificar qual o melhor tipo de tinta, qual o melhor tipo de pincel, né? E aí vai atrás de um professor, né? Para aprender, para ela desenvolver este dom, né? E ela começa então a investir nisso. Ela acaba gastando dinheiro, ela gasta o seu tempo, ela gasta o seu esforço, né? Seja ele o esforço mental, ele vai exercitar ali aquela habilidade em manusear tudo aquilo. O pincel, como pegar um pincel, a forma correta, vai se esforçar, vai fazer de tudo para ela começar a desenvolver essa aptidão que ela tem, né? Ela vai começar a ver todos os detalhes daquele quadro que ela vai começar a pintar. Os seus olhos vão começar a ver as cores que ainda que faltam para colocar no quadro. Ela vai começar a enxergar coisas diferentes, né? Ou seja, o seu cérebro ele vai começar a, vamos dizer assim, a mostrar para você as coisas que é importante para esse quadro sair. Você vai ter uma facilidade mental quando você começa a desenvolver isso, né? E ele vai te ajudar a desenvolver a forma de pintar, a sua mão com mais facilidade, você vai ter mais agilidade depois de um tempo, você vai começar a ter mais facilidade de transferir tudo que você tem em mente para a tela. Mas isso tudo requer tempo, isso tudo requer treinamento, investimento, né? Paciência. Então, não é simplesmente, eu tenho o dom da pintura e, né, com raridades, a maioria tem que aprender, tem que se informar. Seja na pintura ou qualquer outra questão, né? Dar e receber é algo que também tem a ver com dedicação. Ou seja, da mesma forma que eu usei o exemplo da pintura, o dar e o receber é algo que todos nós temos que entender, que nós temos que viver. É uma aptidão que todos nós temos que buscar. É algo que todos nós temos que buscar ter. Ou seja, nós entendemos que isso é algo que, diante da palavra de Deus, nós temos que viver. Nós temos que ter um coração generoso, um coração pronto a se dar, a se entregar. E também, sim, receber também. Mas eu quero focar agora, em primeiro lugar, a questão do dar.
a importância disso, né? Então, primeiro ponto, exige dedicação. Descobrir que isso é uma arte, que você tem que você tem que se esforçar, porque não é simples, não é uma coisa tão fácil para muitos, né? Você precisa descobrir que se você tem essa facilidade, amém. Mas se você não tem, você tem que se esforçar mais e mais para entender que você tem que ter um coração generoso, de entrega, de dar, né? Isso tudo é algo gradativo. Mas entenda, a palavra de Deus aqui, quando em Atos fala, mais bem-aventurado é dar do que receber, nós vemos aqui que o autor, Lucas, está dizendo, olha, é muito importante, eu não sei se é Lucas ou Paulo que disse essa palavra, mas é muito importante que você entenda que se a palavra está colocando isto, é porque é necessário para cada um de nós a questão de dar, de se entregar, sair da zona de conforto. Isso é algo importantíssimo para a vida de todo cristão, de todo ser humano, né? Dar e receber é uma arte que se aprende, né? E ela vai, como a pintura, você tem que procurar um mestre. O dar e receber, você também tem que procurar um mestre para te ensinar. E qual o melhor mestre para nos ensinar? Jesus Cristo. Não tem pessoa melhor para nos ensinar a ter um coração generoso, a dar e a receber. Jesus Cristo. O que Jesus Cristo tem para nos oferecer como exemplo? Ele deu luz aos cegos, ele deu mobilidade a paralíticos, ele deu vida aos mortos, ele deu socorro a quem dele precisava, segundo as suas necessidades. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver em pouco tempo o que Jesus fez e o que se relatou, fora o que não está relatado aqui, né? Jesus foi o maior exemplo de generosidade. Jesus, ele se doou no pouco tempo que ele teve aqui de vida nessa terra. Jesus, ele se doou, né? Ou seja, mais do que tudo isso, ele curou, ele ensinou, ele aconselhou, ele fez tanta coisa maravilhosa. Mas, além disso, o mais importante é que Jesus Cristo deu a sua vida. Ele se entregou literalmente, ele entregou a sua vida para resgatar o ser humano do pecado. Olha que coisa tremenda. O maior exemplo de um coração generoso e de receber é Jesus Cristo. Embora esta frase que nós lemos, mais bem-aventurado é dar do que receber, essa frase não está nos evangelhos, ou seja, não está relatado lá nos evangelhos aonde Jesus falou isso. Provavelmente os discípulos ouviram Jesus falando algumas vezes isso durante o tempo aqui que ele esteve, e isso ficou gravado na mente deles, e foi por isso que o autor aqui colocou esta importante frase: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Jesus é o maior exemplo, né? Jesus, ele tem moral para dizer: maior é dar, mais bem-aventurado é dar do que receber. E a gente vê, engraçado é que a gente vê até pensamentos filosóficos, né, concordando com isso. Talvez não concordem com o Evangelho, talvez alguns não acreditavam, mas olha só que interessante, eu quero falar aqui a frase de Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte: ali é dito que é belo dar, e que esse ato deve ser feito por motivo de amizade, generosidade, benevolência, como resultados de percepção, que tal conduta é decorosa e digna de um homem nobre. Nós temos também um filósofo chamado Epírico. Ele disse o seguinte: fazer o bem não é somente melhor do que passar bem, mas também é mais agradável. O judaísmo também ensinou e enfatizou a obrigação e a dignidade do dar, né? Então, vamos focar um pouquinho no dar, em primeiro lugar. Maior é dar.
né, mais bem-aventurado, mais feliz é dar. Veja bem, eu não sei se você já teve uma experiência quando você fez algo de bom para alguém, quando você se entregou para alguém, quando você foi generoso com alguém. Eu não sei qual foi a sua reação, como você se sentiu. Eu falo por mim, é algo maravilhoso, é algo gratificante. Quando você pode se dar para alguém, quando você pode abençoar a vida de alguém. E quando você vê essa pessoa reagindo com a gratidão, com um olhar diferente, até com um choro de alegria, né? Gente, isso é algo maravilhoso. Isso, para nós, isso nos dá algo gostoso. É bom para até para nossa saúde, né? Porque você fica feliz. Mas existe uma questão muito importante aí. Como não se frustrar mediante a essa atitude? Como você não se frustra nessa atitude de dar, de ter um coração generoso, né? Temos que entender que o dar, ele não pode ser com pensamento de retorno. O maior erro e o grande problema quando você fala em dar é quando a pessoa faz isso esperando o retorno. Gente, isso é um perigo, isso é um problema. Porque quando você faz isso pensando em retorno, o seu coração já está errado. A sua atitude já não é a correta. A atitude de dar tem que ser de um coração amoroso. É preciso ter amor. Amar a Deus e ao próximo. A palavra nos ensina isso. Ou seja, você precisa ter uma atitude de dar. E esse dar tem que ter amor nessa atitude. Não adianta você fazer isso com intenção, por exemplo, de se aparecer. Eu vou fazer algo de bom, vou tirar uma selfie, vou colocar no Face, vou colocar no Instagram, vou colocar em todas as redes sociais para todo mundo ver que eu sou bonzinho. Queridos, desculpa, mas você vai se frustrar. Sabe por quê? Quando você faz o bem para alguém, quando você se doa para alguém, nem sempre você vai ter um retorno desse alguém. Nem sempre você vai ter a resposta que você gostaria desse alguém. Pelo contrário, talvez você nem vai receber um muito obrigado. Ou talvez essa pessoa que você fez o bem, um dia ela vai te apunhalar pelas costas. Ela não vai ter um coração grato para com você. E aí, como é que fica? Tenta entender. Quando você dá algo com a esperança de receber em troca, talvez você vai se frustrar. Porque o retorno às vezes não é o que você esperava. Então, não espere. Não espere. Quando o autor fala, mais bem-aventurado é dar do que receber, ele está mostrando e já respondendo, olha, dê sem esperar receber. Né? Porque o se doar é algo tremendo que o Senhor Jesus deixou. Jesus recebeu o que em troca de tudo que ele fez? Jesus ele se doou para as pessoas. Jesus ele fez o bem para as pessoas. Qual foi o retorno? As pessoas falavam, crucifica-o, mande ele para a cruz. Depois de tudo que Jesus fez, as pessoas desejaram a morte de Cristo. As pessoas escolheram livrar Barrabás, um assassino, um cara que fez muito mal. As pessoas preferiram tirar Barrabás, libertar Barrabás e mandar Jesus para a cruz. Ou seja, Jesus já sabia disso antes de fazer o bem? Já sabia. E ele continuou fazendo o bem mesmo assim, mesmo sabendo do que ia acontecer com ele. É isso que eu preciso entender. Eu preciso fazer o bem, mesmo se eu não tiver retorno nenhum. Eu preciso fazer o bem para aqueles, mesmo aqueles que talvez não vão me retornar com gratidão. Então, queridos, entenda a importância de você fazer o bem sem esperar nada, porque senão você vai se frustrar. E se frustrando, você vai se revoltar.
e você não vai querer mais fazer bem para ninguém. E o seu coração não está correto, porque não tem amor. Está faltando amor. Quando se tem amor, as coisas mudam. Então, lembre-se sempre de Jesus. Ele amou, mesmo sabendo o que iria acontecer com ele. Né? Mas ele continuou fazendo o bem, mesmo sabendo o que ia acontecer. Sabe qual que foi o resultado? Ele fez o bem, desejaram a crucificação, mas o resultado foi maior do que isso. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo, ele teve a vida novamente. Ele ressuscitou. Então, valeu a pena fazer o bem? Valeu a pena. Faça o bem. Faça o bem sem interesses e você terá vida. Faça o bem sem esperar nada em troca e você vai viver. Porque cada vez que eu faço bem para alguém, eu me encho de vida, eu me encho de alegria. Quando eu faço isso com o coração amoroso, com o coração voltado realmente em abençoar. Porque eu fazer o bem gera vida. Porque vai gerar alegria. Porque você vai ter alegria quando você sabe que aquela pessoa está se alegrando com o seu bem. Então, queridos, faça o bem. Faça o bem com o pouco que você tem. Talvez você fale assim, mas eu não tenho muita coisa para oferecer. Tem. Todos nós temos. E quando a gente fala de fazer o bem, não é na questão de dinheiro. Não é na questão de poder ajudar alguém com dinheiro. Mas é na questão de uma palavra, uma questão de você dar os seus ouvidos para ouvir alguém a desabafar. Você dar os seus conselhos. Fazer o bem é isso. Eu quero dar um exemplo para você aqui da igreja da Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 8, diz o seguinte, 2 Coríntios 8, versículo 1 a 6. Também, irmãos, queremos que estejamos informados a respeito da graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Vamos parar aqui no 4. Veja bem, a igreja da Macedônia não tinha uma situação financeira boa. Era um povo muito simples, muito humilde. Mas eles chegaram para Paulo e falaram assim, nós queremos ajudar. Paulo sabia que a situação deles não era uma situação tão fácil. Mas eles, a palavra diz aqui, que eles insistiram em querer abençoar. Eles queriam se doar, eles queriam ajudar com o pouco que tinha. Eles queriam porque eles entendiam a importância de dar. A importância de ter um coração generoso. Queridos, então, o pouco que você tem é muito para muitas pessoas. O pouco seu, talvez para alguém que está ao seu lado, é muito. Então pense bem. Às vezes você fica pensando, não vou agir, não vou fazer, quem sou eu? Não, Deus pode te usar, Deus pode te capacitar de uma forma que você não tem ideia. Nós não somos nada, mas em Cristo nós conseguimos as coisas, nós conseguimos abençoar, nós conseguimos ajudar. Se você pode ajudar com dinheiro, ajude. Se você pode ajudar com palavras, ajude. Não importa qual a forma, o importante é você se doar, é você se dar. Fazer o bem para o inimigo, outra coisa que pega pra caramba. Fazer o bem para o inimigo. Eu acho que esse é o maior ato de amor. Fazer o bem para o inimigo. Meu Deus, como é difícil. Já é difícil às vezes fazer o bem para quem não é inimigo. Porque, não pela maldade, mas a gente é tão cheio de coisas durante o dia que a gente não se atenta para a necessidade do nosso próximo. É tão corrido tudo que a gente vive e a gente às vezes não se atenta. Aí você imagine você fazer o bem para aquele que te faz mal. Mas a Bíblia nos dá muitos exemplos de que nós temos que fazer o bem para o nosso inimigo, para aquele que não se importa conosco. Né?
Se o teu coração não estiver em querer humilhar esta pessoa, faça o bem para ela, mesmo ela não te abençoando. Você não pode fazer o seguinte, né? Eu vou fazer o bem para o meu inimigo para humilhar ele. De repente ele está precisando de algo. De repente ele está necessitado, está acontecendo algo que você descobriu. Aí você vai lá e abençoa para humilhar. Não, isso não é um coração correto. Não é o que a palavra nos ensina. Olha o que a Bíblia fala, né? Sobre essa questão. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Olha o que a palavra fala, é muito claro, é um texto muito conhecido por todos nós. Queridos, se o teu inimigo tiver fome, se doe a ele. Faça o bem a ele. Se ele tiver sede, ele me fez mal, que ele se lasque. Não, ame ele. O maior ato de amor é quando você faz o bem àquele que não liga para você e que fez mal um dia para você. Queridos, isso é muito sério. Isso é bênção para a sua vida. Jesus Cristo, ele mostrava isso. Jesus Cristo, quando estava ali morrendo, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O amor de Cristo era tão grande, né? Esse texto que eu acabei de ler está em Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Receber também é bênção. É muito difícil para o ser humano ele receber de alguém algo, né? A gente fica constrangido. Alguém chegar para você e te dar um dinheiro, eu falo por mim mesmo, a gente se sente constrangido quando a gente recebe algo de alguém, um dinheiro, alguma coisa, né? A gente, né, fica sem graça, mas é bênção receber. Quando você recebe, não é só você que está sendo abençoado, mas a pessoa que está te abençoando também está sendo abençoada. Por mais que você se sinta constrangido, aceite as bênçãos das pessoas. O receber também faz parte do projeto de Deus, né? Muitas vezes você está abençoando vidas, mas Deus quer que você também receba. Eu já vivi os dois lados. Eu já pude abençoar muitas pessoas, financeiramente falando, por exemplo, e chegou o momento que eu me vi sendo abençoado financeiramente falando. Para mim foi difícil, e até hoje ainda eu luto com isso. Eu preciso entender que isso é bênção para a minha vida, mas às vezes a gente fica, né, constrangido. Mas eu já vivi os dois lados. É bom demais quando você pode dar. Para mim é muito melhor poder dar do que receber. Eu prefiro, mas muitas vezes Deus vai te abençoar te dando coisas, usando pessoas para te abençoar. Então receba, aceite a bênção das pessoas. Não fique lutando, não quero, não precisa. Deixa, porque ela também será abençoada, né? Queridos, e como nós falamos, eu quero repetir, não adianta fazer o bem com a espera de receber. Não pense assim. O receber é algo que vem naturalmente, sem esperarmos. Quando você faz o bem, queridos, é automático. Você vai ser abençoado também. Você vai receber as bênçãos também. Mas não pense nisso, não foque nisso. Sabe por quê? Porque nós já recebemos a melhor bênção de todas, que é a salvação. Mateus 10:8 fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, porque de graça recebestes e de graça dai. Nós já recebemos a salvação em Cristo. Quer coisa melhor do que isso? Então, já recebemos o melhor. Um dia estaremos com Cristo. Um dia estaremos glorificando ao nosso Deus. Nós já recebemos o melhor prêmio de todos. Receber é prova de gratidão. E com isso, a gente tem que se alegrar em dar, né? Exerça a generosidade, queridos. Exerça a generosidade em todo o tempo. Se doe em todo o tempo. Em todas as oportunidades, em todos os momentos, sem nenhum interesse. Toda oportunidade que você vê que dá para você se doar, se doe. Não fique pensando assim: eu não vou fazer isso não porque eu já me machuquei lá no passado. Não pense assim, em nome de Jesus. Se doe, não importa se você já se machucou lá atrás. Não interessa.
Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. Você imagina se Jesus pensasse dessa forma? Ele nem aceitaria chegar até o final. Ele fala, vou me crucificar nada? Não, Jesus já sabia de tudo e aceitou. Os discípulos de Jesus se doaram e a maioria deles morreram decapitados, crucificados. E foi os vários homens de Deus, heróis da fé, dessa geração, desses tempos atrás, nós vemos homens que morreram comidos por leões, se doaram, falaram do Evangelho a muitas pessoas, mas morreram. Aí você fala, isso é o retorno? Não, o retorno deles já está garantido. Hoje eles já estão com Cristo, hoje eles já estão louvando a Deus, hoje eles já estão ao lado de Jesus, já estão adorando ao Senhor, glória a Deus por isso. Eles já receberam. Então, queridos, se doem, porque você já recebeu a salvação, você já recebeu galardões e talvez, ou melhor, você vai receber galardões. A palavra não fala de galardões, mas deve ser algo tremendo e maravilhoso. Né? Eu lembro quando crianças, as tias falavam assim, os galardões, é como se você recebesse uma coroa, e nessa coroa vai ser colocado várias pedrinhas de tudo aquilo que você fez, né? Que você agiu lá, você vai receber um monte de pedrinhas. A gente não sabe o que é, mas eu sei que é algo maravilhoso. Então não se contenha só em, eu já sou salvo, tá bom demais. Não, o que Deus quer para a sua vida é que você faça o bem. Muitas pessoas precisam da sua ajuda, muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho, muitas pessoas precisam ser curadas espiritualmente, muitas pessoas estão se matando, não tem mais amor à vida, não tem mais sentido de vida. Pessoas estão aí, queridos, muitas vezes ao seu redor, pessoas que estão talvez dentro da sua família, e a gente às vezes não está sendo sensível. Queridos, vamos nos entregar mais, vamos nos doar mais, porque melhor é dar do que receber. Feliz é dar do que receber. Então, queridos, mesmo que você já tenha se machucado em se entregar, em se doar, não importa. Continue se doando, continue abençoando vidas, continue tendo um coração generoso. Em nome de Jesus. E eu desafio a você a partir deste momento, tenha sensibilidade do teu coração, no teu coração, para enxergar as pessoas que estão ao seu redor e observe se você pode ajudar essas pessoas em alguma coisa. E se você puder, peça orientação de Deus e fala, Pai, eu quero abençoar, eu quero ajudar, me dê estratégias para isso. E você que precisa de ajuda, querido, e você que está necessitado de alguma palavra, nos procure. Estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para orar por você, pela sua família. Nos procure, entre em contato conosco, entre no nosso PV, fale conosco, nos chame, teremos o maior prazer, venha nos visitar aqui. Teremos o maior prazer de poder conversar com você e de nos doar para você e para te abençoar. Que Deus te abençoe nesta noite, que você durma pensando nisso. Eu preciso me doar mais, eu preciso me doar mais. Eu quero fazer a diferença neste mundo. Que Deus te abençoe e derrame da graça dele sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.